Olá, meus irmãos e minhas irmãs, uma saudação muito especial a todos que nos acompanham através do nosso programa semanal Café com Festa, Catequese. Vamos aprofundando em todas as semanas que o Catecismo nos apresenta, a Igreja que nos fala desta nossa fé que precisa ser fortificada, e vamos estudando a cada semana um pouquinho os capítulos do nosso Catecismo. Hoje, porém, queremos fazer essa saudação muito afetuosa a todos aqueles que embarcam conosco numa nova missão, um novo projeto que queremos chamar de Thesauros Absconditus, especialmente fazendo referência ao capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, no versículo 44, quando o Senhor diz que o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Esse tesouro escondido, esse Thesauros Absconditus, e a partir de agora queremos todas as semanas também propor aos senhores, que seja uma oportunidade de meditar um pouquinho o Evangelho dominical, o Evangelho que a Igreja nos apresenta, nos permite meditar e celebrar nas missas de domingo, e dessa forma, um tempo um pouco dedicado a esta nossa meditação, também preparar o nosso coração para a celebração da Eucaristia, que somos chamados a participar a cada semana neste dia do Senhor, esse dia em que não só vamos ouvir a sua palavra, mas também partir o pão consagrado, receber o Senhor na Eucaristia. Somos, portanto, convidados através desse projeto, e gostaria de apresentar nesse primeiro momento este nosso objetivo. Somos convidados a aprofundar também a nossa meditação e o nosso desejo de amar ainda mais o Senhor, meditando a sua palavra, através da liturgia que a Igreja nos proporciona, através da Sagrada Escritura que temos à disposição, através da nossa oração pessoal, na abertura do coração para aquilo que o Senhor nos quer dizer, nos quer falar, nos quer comunicar. Espero de verdade que estes nossos encontros, através deste programa, deste outro programa semanal, não tanto o Café com Fé agora, com o qual temos dedicado ao estudo do Catecismo, mas o Thesauros Absconditus, esse tesouro escondido, no fundo, é um momento de oração, um momento de meditação, pedindo ao Senhor essas luzes para melhor compreender a sua palavra, essas luzes para colocar no nosso coração aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos comunica, e essas luzes vindas da sua graça, da sua força, para que possamos também vivenciar e com a nossa vida testemunhar esse encontro pessoal com o Senhor. Esta primeira introdução foi um pouquinho mais longa, porque precisávamos explicar um pouquinho o que será este nosso novo projeto, que a cada sábado, às 4 horas da tarde, esperamos disponibilizar aos senhores que nos acompanham através das redes sociais. E com a leitura do Evangelho de hoje, ou melhor, com a leitura do Evangelho deste domingo, vamos iniciar este nosso projeto Thesauros Absconditus. O Evangelho deste sexto domingo do tempo da Páscoa é o Evangelho retirado do livro de São João, do capítulo 14, nos versículos de 15 a 21. O Evangelho segundo São João, 14, de 15 a 21. Leia o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos
e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E, meus irmãos, nesse nosso primeiro episódio, nesse nosso primeiro encontro, em que vamos meditando este Evangelho segundo São João, vale a pena considerar dois aspectos. O primeiro é que estamos já na reta final do nosso tempo pascal. E nesta reta final, como também o tempo pascal nos prepara para a grande celebração de Pentecostes, um tema que será recorrente a partir de agora, a partir destas semanas, será precisamente o tema desta promessa do envio do Espírito Santo. Já aparece aqui no Evangelho deste domingo, mas de modo ainda mais intenso será repetido durante os próximos Evangelhos da semana que vem, quando celebramos a Ascensão, o domingo, o sétimo domingo do tempo pascal é substituído no Brasil pela solenidade da Ascensão, que normalmente seria celebrado na quinta-feira, mas que se transfere para domingo. E daqui a 2 semanas, aí sim, a grande solenidade de Pentecostes, aquela festa que nos faz recordar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. O segundo aspecto a se considerar como contexto deste Evangelho é a localização dele em todo o Evangelho de São João. Lembremos que aqui Jesus está nos discursos de despedida, como se fosse o mandamento, o testamento do Senhor, aquilo que ele vai concedendo como últimas palavras a seus apóstolos, inclusive porque ele vai dizer, pouco tempo, o mundo não me verá mais, né? Mas eu estarei convosco. Contexto de despedida, contexto de manifestação aí de Jesus nas suas promessas, que hão de se cumprir brevemente, mas essas promessas que são como que um último alento, um último testamento do Senhor àqueles que estiveram com Ele tão proximamente, né? Os seus discípulos que no capítulo 15, escutávamos durante essa semana, o Senhor diz que não chamar mais servos, mas amigos, porque deu a conhecer os mistérios ocultos do coração de Deus, né? Que na sua missão, na missão de Jesus de revelar o Pai, Jesus chama-nos a esta intimidade com Ele. E penso que a partir desta contextualização, poderíamos destacar dois aspectos do Evangelho de hoje, a nossa meditação. Primeiro, é essa recorrência do Senhor em nos falar sobre o amor. São João, em especial, será esse grande autor que repetidas vezes nos falará, de certa forma, como que nomeia, como que confunde os dois aspectos, né? Chama Deus de amor, né? Deus é amor. Esta afirmação está presente não só no Evangelho, mas nas cartas de São João, de modo especial. Isso é muito presente, esse tema, o tema do amor, é muito presente em São João. E aqui ele vem retomar aquilo que também nessa semana nós ouvíamos repetidas vezes, mas 2 vezes o Senhor nos fala aqui, através do relato de São João, sobre o amor, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos, versículo 21, e os observa, esse me ama. Durante essa semana, durante esta última semana, nós fomos vendo como o Senhor priorizava este vínculo do ramo à videira, de nós, seus filhos, ao tronco que é o Senhor, ao tronco desta videira verdadeira, do qual o Pai é o agricultor. Isto se dá, e Ele foi nos dizendo durante essa semana, se dá através desse amor, desse deixar identificar-se, deste receber a seiva, deste alimentar-se do Senhor para poder dar frutos. E aqui, uma vez mais, no Evangelho deste domingo, o Senhor vai nos dizendo que o modo de demonstrar esse amor ao Senhor é cumprindo o que Ele nos pede, é guardando os seus mandamentos. Vivemos um tempo, de certa forma, tão conturbado, em que as realidades de Deus não são tão evidentes. Não podemos presumir
que todos que convivem conosco, que todos que estão conosco, conhecem a Jesus, desejam viver o que Jesus ensinou. Muitos, por mais que busquem viver correspondentes, coerentes com uma vida bondosa, com uma vida caridosa, não conhecem, não estão unidos ao Senhor. Mas, para não falar também de tantas outras realidades em que, nesse contexto de aversão à religião, de aversão à realidade de Deus, guardar os mandamentos, viver unido a Jesus, deixar-se guiar, deixar-se conduzir não pelas próprias vontades, não pelos próprios impulsos, não por situações que buscamos nos nossos egoísmos, no nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso comodismo. Mas o verdadeiro amor ao Senhor está em guardar e cumprir os seus mandamentos. Assim nos unimos a Jesus. Não é professando, repetindo fórmulas prontas, mas vivendo o que Ele nos pede, vivendo o que Ele nos ensina, preparando o nosso coração para essas realidades sobrenaturais que Ele nos comunica, que Ele nos chama a viver, que Ele também nos abre as portas quando, na sua ressurreição, nos demonstra já o cumprimento dessas promessas em Deus, daquilo que, como nosso Pai, garante e promete aos nossos corações, a vida junto dele. Amar ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Quem observa, quem guarda, esse sim, demonstra um verdadeiro amor ao Senhor. É verdade que precisamos professar a fé, entender a nossa fé. E aí está o nosso Café com Fé, às quartas-feiras, para aprendermos, para aprofundarmos um pouco mais aquilo que precisamos compreender da nossa fé, mas isso nos leva a colocar em prática. É uma fé operante, uma fé que não cruza os braços, uma fé que sabe que o Senhor precisa fazer-se presente no meio do mundo também, através das nossas ações, através do nosso testemunho. O segundo aspecto que quisera com os senhores meditar no dia de hoje é precisamente o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E como o Senhor espera, como o Senhor deseja vir a nós? Quis Ele, já no versículo 16 nos falava, que nos enviaria este defensor, o Espírito da verdade. São Paulo dirá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Até mesmo São Paulo, na carta aos Gálatas, dirá que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. É esse Espírito que o Senhor promete aos seus discípulos, aos seus apóstolos, promete à sua igreja, promete a cada um de nós neste Evangelho, esse Espírito que estamos preparando o nosso coração para celebrar esta grande festa da sua vinda em Pentecostes, mas já agora nosso coração nos coloca diante desta realidade, o Espírito defensor, o Espírito paráclito. Jesus, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, ele o chama assim, chama o paráclito, que, se formos traduzir aí ao pé da letra, significa aquele que é chamado para junto, advocatus, para junto de. O versículo 16, Jesus o chama assim, Alium Paracletum dabit vobis, que permanecerá convosco até o fim, manet vobiscum in eternum. Esse Espírito que nos ensina a rezar, este Espírito que prepara o nosso coração para encontrar a Jesus, e não podemos fazê-lo, não podemos professar, não podemos rezar, não podemos nem sequer dizer que Jesus é o Senhor, se este Espírito não mover o nosso coração. E por isso vos convido aqui no final desta meditação, no final
desta nossa pequena reflexão e neste domingo tão especial, sexto domingo do tempo pascal, possamos pedir à Virgem Maria, ela que é esposa do Espírito Santo, ela que é mãe da Igreja, e neste dia das mães que estamos para celebrar, que ela possa, dos céus, também interceder para que nosso coração esteja sempre mais preparado, sempre mais disposto a deixar-se conduzir por este Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos leva a encontrar a Jesus, a compreender os seus ensinamentos e a colocar em prática os seus mandamentos, para demonstrar com a nossa vida e em nossa vida o quanto amamos a Deus. Uma resposta limitada de nossa parte ao amor inesgotável dele, que é nosso Pai e nos chama a viver a comunhão consigo. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo a todos.